paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 7 com o seguinte tema: o perigo da murmuração. Ao longo de nossa vida cristã, encontraremos obstáculos que dificultarão a nossa caminhada. É impossível imaginar que não teremos dias difíceis. A questão é saber se estamos preparados ou não para enfrentar as mais diversas situações que vão testar a nossa fé. Na lição passada vimos que nos dias de Pedro, o povo de Deus estava sendo provado nas mais diversas situações. Por exemplo, havia tentações, 1 Pedro 1,6, concupiscências carnais, 1 Pedro 2,11, acusações injustas, 1 Pedro 2,12, sofrimentos injustos, 1 Pedro 2,19, sentimentos maldosos, 1 Pedro 3,9, palavras enganosas, 1 Pedro 3,12, atitudes da velha vida, 1 Pedro 4, versos 3 e 4, ardentes provas, 1 Pedro 4,12, insultos, 1 Pedro 4,14 e ansiedade, 1 Pedro 5,7. Essas situações têm se repetido ao longo da história e se acham bem presentes no mundo. Elas fazem parte das estratégias de Satanás para minar as nossas forças e nos empurrar para o desânimo e para a descrença. Se não tivermos o devido cuidado, as circunstâncias negativas podem nos levar ao queixume, onde há desânimo, há murmuração, onde há murmuração, há fracasso espiritual. Ao longo desta lição, teremos a oportunidade de avaliar como estamos reagindo diante das adversidades da vida. Veremos por que Deus se desagrada tanto das murmurações de seu povo. E certificaremos que mesmo que a experiência cristã não nos isente dos dias tenebrosos, podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 36 e 37. Ponto de número 1. A murmuração na Bíblia. O que é murmurar? A palavra murmurar tem o sentido de reclamar, resmungar, lastimar, queixar em voz baixa, falar mal, apontar faltas e emitir falso juízo contra alguém ou contra alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel em várias ocasiões. A Bíblia diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Êxodo 15, 24. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, Êxodo 16, 2. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Êxodo 17, verso 3, e mais um texto. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor, Números 16, 41. Estas e outras passagens nos mostram que a murmuração tem estado bem presente no meio do povo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo relembra esses pecados cometidos por Israel no deserto e suas tristes consequências. No verso 10, ele faz a seguinte advertência, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Esse versículo é uma referência ao episódio narrado no capítulo 14 de Números, ocasião em que os 10 espias, enviados por Moisés, trouxeram um relatório negativo da terra prometida para o povo de Deus. Podemos destacar 3 lições importantes neste episódio. O primeiro, os murmuradores contagiaram o povo com um sentimento de incredulidade. O texto diz, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, Números 13, 27 e 28. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. Números 13, 31 e 32. A murmuração
teve um forte poder de contágio e começou a arrastar toda uma geração, todo aquele povo para o ceticismo e para a descrença. Quando os 10 espias infamaram a terra prometida, então todo Israel, menos Moisés, Josué e Calebe, seguiram na direção errada e acabaram perecendo. A murmuração é um mal que rapidamente envolve a muitos. De uma hora para outra, a liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se viu ameaçada e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Números 14, verso 4. Os murmuradores daqueles dias arrastaram a nação para trás, ao invés de olhar para frente. Nessa situação, o povo desejou voltar para o Egito e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirados para este deserto para matar de fome a toda a multidão. Êxodo 16, verso 3. Em Números 11, 4 diz: ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11, 4 a 6. A murmuração causou uma espécie de amnésia naquelas pessoas e eles se esqueceram da dura servidão do Egito. Se acomodaram com a ideia de voltarem à condição de escravos de Faraó. E terceiro, os murmuradores cooperaram com o fracasso da nação. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Números 14, 29. A murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós, podendo tornar-se um hábito. A murmuração prejudica a vida cristã saudável e pode atrair o juízo de Deus. Que o Espírito de Deus nos ensine a linguagem da fé e a atitude da cooperação. Só assim teremos uma igreja saudável, forte, abençoada e mais bem preparada para cumprir a sua missão aqui neste mundo. O comportamento dos murmuradores. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6, verso 1. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja de Jerusalém. Foi necessário que os apóstolos agissem com rapidez e com sabedoria para conter aquele surto destruidor de murmuração. Se não fosse a decisão de instituir o diaconato, a igreja sofreria sua primeira divisão logo no início da caminhada. O crente murmurador. Quando um crente se torna murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno. O espírito da murmuração é cheio de amargura e ressentimentos. Ele impede que o crente seja bondoso, alegre, agradável com seus irmãos. E quem se entrega à murmuração precisa arrepender-se com urgência, antes que o seu coração se endureça pelo engano do pecado. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Os Hebreus 3, verso 12 e 13. Ponto de número 2. Murmuração. Impedimento da primeira geração à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Êxodo 16, verso 2. Nesse relato percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Além disso, a congregação de Israel se tornou impaciente e ingrata, esquecendo-se que Moisés já havia arriscado a sua própria vida em prol daquela nação. O resultado final da murmuração foi o desrespeito à liderança estabelecida por Deus. Hoje em dia, existem muitas pessoas que desrespeitam os pastores,
Basta que surja um escândalo vindo de alguém que se diz pastor, para que todos blasfemem igualmente do ministério pastoral. Nós precisamos aprender a separar a palha do trigo. Nem todos que se dizem pastores são de fato pastores. Em contrapartida a este quadro negativo de falsos líderes que trafegam no meio evangélico, Deus ainda preserva muitos homens fiéis que têm vivido em sua presença de forma exemplar, justa e piedosa, sem dar qualquer motivo para escândalos. Estes homens merecem todo o respeito da igreja, conforme disse Paulo. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. A murmuração contra Deus. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Êxodo 16, verso 8. Fica muito claro neste texto que a murmuração contra Moisés foi uma murmuração contra o próprio Deus. Não adianta tentar se esquivar escondendo-se por detrás de uma falsa aparência de piedade ou de um falso zelo pela obra. Quem se levanta contra os pastores piedosos serão duramente punidos. Deus não terá o inocente, o culpado por inocente. Geralmente os murmuradores nunca colaboram com o crescimento da igreja, jamais se esforçam pela sua unidade e muito, apesar do pecado dos murmuradores, Deus ainda tratou aquela congregação do deserto com misericórdia, prometendo-lhes o pão dos céus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda ainda em minha lei ou não. Êxodo 16, verso 4. Por que é perigoso murmurar? É perigoso murmurar porque a murmuração imputa falhas a Deus, mesmo sabendo que Deus é justo e fiel. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17. É perigoso murmurar porque a murmuração procura invalidar as obras do Senhor, mesmo sabendo que foi o Senhor quem nos livrou da destruição. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragados vivos, engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Salmo 124, verso de 1 ao 5. É perigoso murmurar, porque a murmuração deliberadamente deixa de dar graças a Deus, mesmo sabendo que é dele que provém toda a boa dádiva. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. É perigoso murmurar, porque a murmuração enganosamente se esquece de que a coisa criada não tem o direito de se levantar contra aquele que a criou. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos 9, 20 a 24. Este texto fecha o assunto sobre a gravidade da murmuração. A coisa criada, para quem não sabe, somos nós, eu e você. A coisa criada não tem o direito de ensinar o que Deus deve fazer, porque Ele é soberano, autossuficiente e totalmente independente de suas criaturas. Paulo disse: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Também, a coisa criada não tem o direito de aconselhar Deus, porque Ele mesmo
é o seu próprio conselheiro. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 34 a 36. Ponto de número 3, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O fim dos israelitas murmuradores. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 14, 28 a 30. Não houve condescendência com os murmuradores. Todos foram condenados a morrer no deserto. Perderam a promessa. Ao invés de herança, apenas uma cova. Se Deus não faz concessões para esse tipo de pecado, com certeza também não fará para os que assim praticam em nossos dias. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, 6. O destino dos murmuradores. O povo de Israel pagou um preço muito alto por ter reclamado de Deus. Toda uma geração morreu no deserto. Os murmuradores estão sob o controle do destruidor. E a murmuração é um sintoma da morte espiritual. O salmista retratou sobre o evento, enfatizando que o povo não creu em Deus e nem confiaram na sua salvação. Está escrito, pelo que o Senhor, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Salmo 78, verso 21 e 22. Ainda o salmista reportou a ingratidão daquele povo como uma das causas de suas murmurações. Está escrito, não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os remiu do adversário, nem de como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar. Salmo 78, versos 42 e 43. Paulo também se aproveitou deste episódio para advertir os crentes da nova aliança a que não sigam o exemplo daqueles que pecaram e pereceram. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Os males da murmuração. A murmuração está inclusa na lista dos pecados que separam o homem de Deus e o levam à morte espiritual. E como eles, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, verso de 28 a 32. Quando a murmuração surge no seio da igreja, ela causa danos irreparáveis sobre toda a comunidade. Ela promove divisões, contendas, maus testemunhos, inimizades, esfriamento espiritual. Todavia, mesmo que a murmuração seja tão danosa, ainda assim, podemos assegurar que o grande poder da graça de Deus é suficiente para restaurar o homem murmurador que se arrepende. Tal é a eficácia da redenção que há em Cristo. A Bíblia diz, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Isaías 29, 24. Esta obra só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Isaías disse, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versos 16 a 18.
Tal é a eficácia do sangue e o poder da redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Vamos para a conclusão desta lição. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Deus se preocupa conosco. Ele não quer que entremos pelo caminho daqueles que se desviaram. Os exemplos encontrados na Bíblia nos servem de advertência, a fim de que não venhamos incorrer nos mesmos erros. Evitemos o pecado da murmuração. Ao invés de resmungos, reconhecimento. Ao invés de reclamações, ações de graças. Ao invés de espírito amargo, alegria, confiança. Como disse o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103, verso de 1 ao 5. O melhor antídoto, a melhor vacina contra a murmuração é um espírito contrito, quebrantado, é a alegria do Senhor no coração, é a certeza de que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, todos os ouvintes desta palavra, que a graça do Senhor chegue no seu coração, trazendo renovação e forças, tirando o amargor, a tristeza, tirando o desânimo, tirando o medo, tirando tudo isto, dando a você a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus vê além das circunstâncias adversas, vê além das nuvens escuras. A fé perfeita em Deus nos ajuda a visualizar, a enxergar, muito antes de acontecer, ela nos ajuda a ver a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.